Olá pessoal, eu sou o professor Ricardo Kleber e vamos que vamos lá então para mais uma videoaula aqui na nossa Academia do Hacker Ético. É isso aí, nosso curso de Introdução à Ética ao Hacking entra agora na etapa fundamental, crucial, a etapa mais hands-on do curso, né? A partir dessa quinta semana a gente então entra de cabeça no conteúdo destinado efetivamente às técnicas de pentest. Essa técnica inicial, essa fase inicial é conhecida como reconhecimento. A tradução ao pé da letra de footprint seria pegada, não está muito na pegada aí, né? Então a gente tem aí o termo footprint e traduzindo ao pé da letra a gente tem reconhecimento. O footprint aqui que nós focamos, footprint passivo, seriam todas as técnicas, ferramentas utilizadas num primeiro momento para um grande levantamento de informações relacionadas ao alvo que foi definido lá no escopo, como a gente vai ver, beleza? Então aqui, nessa semana, a gente vai concentrar todos os nossos conteúdos em uma única videoaula, vai ficar extensa, exemplo, da que foi de redes também. Se estiverem cansados aí durante a execução, principalmente, que é muita informação, retorna um pouquinho, mas eu prometo que tá gostoso, tá bacana aí, porque agora, de fato, começa a empolgar. Vamos lá, então. Definido o alvo a partir do escopo, o que a gente faz para ter a maior quantidade possível de informação com relação a esse alvo? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho aí o tamanho do slide, agora sim. Então, reconhecimento, análise de alvos, footprint passivo, teria 4 subtópicos aí, em vez de separar tudo, a gente parte aqui inicialmente falando do levantamento não intrusivo de informações que era feito num primeiro momento aí de forma extremamente manual. A gente está falando aí do início dos anos 2000, quando efetivamente começou-se a implementar o pentest como complemento das técnicas até então conhecidas de análise de vulnerabilidades. Então a coisa era muito mais voltada para onde é que eu posso encontrar informações sobre esse alvo sem me comprometer, sem chamar atenção, de forma passiva, de forma não intrusiva. E aí então a gente tem aí uma grande participação ou uma grande utilização de informações que estão na própria internet, nas fontes abertas, que vieram então a consolidar o nosso tópico 4.3 aí, o acrônimo OSINT, a inteligência em fontes abertas. Foi bem, essa busca inicial era feita de uma forma meio que manual, um contexto extremamente manual, e sem qualquer automatização, além de scripts e ferramentas com restrições ou com foco limitado, ações limitadas. A coisa cresceu, os pentests foram se profissionalizando, nós vimos aí até agora que tanto do ponto de vista normativo, como legal, como ferramental, como conceitual e abrangência, o pentest tem se consolidado como uma super área aí dentro da área de segurança, né? Então a gente tem, na hora desse segundo tópico, de focar no domínio especificamente, que é geralmente o que é apresentado pelo cliente como foco principal. Então, meu cliente é uma grande empresa, ele apresenta o domínio ou os domínios relacionados àquela empresa que tem mais visibilidade na internet, para os seus sites, para os seus e-mails, para as suas informações públicas, né? E ali é o foco principal. Por isso que existe todo um contexto por trás da busca por informações relacionadas ao domínio que culminaram na apresentação de um subtópico específico para isso aí, o 4.2. Então ainda aí a utilização de ferramentas ou de sistemas de registro, os NICs espalhados aí pelo mundo todo. No Brasil, nós temos o Comitê Gestor do Brasil, CGI-BR, Comitê Gestor da Internet, que tem o registro.br e o NIC-BR, né? Então, o Network Information Center, todas as regiões, alguns países especificamente têm seus próprios NICs, como é o caso do Brasil, mas nós temos aí o APNIC, a Ásia e o Pacífico, né? Nós temos aqui na nossa região o LACNIC, o Latin America and Caribe Network Information Center. Eles guardam informações que são informações públicas e por vezes auxiliam bastante nessa fase de levantamento não intrusivo. Então elas precisam estar lá. Quando você registra o domínio, você tem responsável técnico, você tem responsável administrativo e você tem algumas informações ali como blocos de IPs
vinculados a um domínio, a um CNPJ, subdomínios relacionados a um domínio. São essas algumas das informações que podem e são utilizadas efetivamente nessa fase inicial do levantamento não intrusivo, que eram utilizadas de forma manual ou buscadas de forma meio artesanal, até que se automatizou isso nas ferramentas. E aí onde entra a grande cereja do bolo dessa nossa videoaula, que é a ferramenta Maltego, que representa aí de forma muito completa, né, de forma muito abrangente as ferramentas OSINT no nosso contexto introdutório desse curso. O Maltego que tem a versão Basic, que vamos mostrar aqui, que ela é completamente gratuita, mas tem limitações. Isso porque o Maltego ele vai muito além, e a gente consegue muita coisa com o Maltego, mas vai muito além do que se conseguia sem usar ferramentas desse tipo. Chegando ao ponto de que, se você começa de fato efetivamente a trabalhar com pentest, você naturalmente vai comprar, vai contratar planos, vai utilizar-se de frameworks, ferramentas de OSINT nessa fase de planejamento, porque é um investimento, faz parte do negócio para você fazer esse levantamento. E a gente fecha então no tópico ou no subtópico 4.4, complementando esse assunto, com a utilização de ferramentas embutidas no Google para a busca de informações de dados específicos. Essa quantidade de informações é tão grande e tão desconhecida por parte dos usuários e tão fundamental para encontrar coisas, verdadeiros tesouros para o pentest, como relatórios prontos. Olha só, você encontrar relatórios anteriores perdidos ali pelo Google, relacionado àquele alvo que facilita aí a sua busca sem utilizar técnicas intrusivas, mas também e-mails, informações relacionadas aos funcionários, à infraestrutura interna, baseada em filtros utilizando os DORCs, tá? O DORCs é o principal representante aí das ferramentas que são usadas numa técnica chamada Google Hacking. Google Hacking, que a gente vai ver no final aí, algumas delas, o poder de fogo disso. Tem livros já sobre isso, tem cursos sobre isso, uma técnica muito interessante. O Google sendo usado para encontrar informações privilegiadas nessa fase de levantamento. A gente fecha com isso a nossa videoaula. Beleza? Então é isso, a gente precisamos começar citando a frase clássica que não poderia faltar nesse primeiro momento. Existe uma polêmica, que a gente não vai entrar aqui, se foi ou não foi, de fato, o Abraham Lincoln que cunhou essa frase. Alguns dizem que foi uma homenagem que fizeram a ele, que essa frase alguém teria criado de uma fonte aí não se apresentada e atribuído a Abraham Lincoln. Então, tenha sido ele ou não, que não está comprovado em lugar nenhum na literatura, o foco aqui olha essa frase aqui para a gente começar o nosso assunto. Dê-me 6 horas para cortar uma árvore e eu gastarei as primeiras 4 horas afiando o machado. É sobre isso. Planejamento é uma fase que não se pode abrir mão, que não se pode passar batido, que não pode se correr desnecessariamente para passar para a próxima fase, levantamento de intrusões, levantamento de informações utilizando ferramentas e técnicas intrusivas. O planejamento, a busca, o amolar o machado, a partir do escopo e das informações preliminares, usando o footprint passivo, você tem aí um grande conjunto de dados que vão auxiliar, por exemplo, a diminuir o seu trabalho na hora de definir o que vai ser feito na próxima etapa, no contexto de focar em pontos mais vulneráveis que outros já descobertos muito antes das técnicas intrusivas, a partir das informações coletadas nessa fase de footprint. Então é sobre isso. Vamos amolar o machado, vamos gastar o tempo necessário ou o tempo que dê de fato para aproveitar bem o footprint antes de passar para a próxima fase. Cuidado com a afobação, cuidado com essa tentativa aí de enxugar o tempo, de correr para partir direto efetivamente para a análise de vulnerabilidades, a exploração de vulnerabilidades, uso de exploits. Calma, nessa etapa inicial é fundamental fazer um planejamento bem feito a partir do escopo e a partir de técnicas e ferramentas e frameworks utilizados para o footprint. Amola teu machado antes de seguir em frente, essa é a dica.
Então a gente começa com essa definição. Ao pé da letra, o footprint seriam as pegadas, né? Não tem muito a ver aí, até porque as pegadas estariam relacionadas com aquele tópico que a gente disse que às vezes não é utilizado no pentest lá no final, o apagar rastros. Footprint aqui, gente, uma tradução sem ser ao pé da letra, mas no foco do que a gente quer apresentar, é um levantamento de informações. No caso do footprint passivo, esse levantamento é feito de forma não intrusiva. Você usa o que tem disponível de informações públicas para já começar nesse primeiro momento a entender, a focar e encontrar fragilidades no alvo que foi definido pelo seu cliente lá no escopo, beleza? Então são levantamentos de informações públicas acessadas sem restrições, estão lá na rede, sobre o alvo, host, rede e domínio. Hoje, cada vez mais, redes sociais, tá? Tem muita gente aí entregando ouro nas redes sociais, funcionários mostrando fragilidades da empresa inadvertidamente em suas redes ou até fragilidades suas que podem ser utilizadas nisso. Mais uma vez, dependendo do escopo, isso pode ser explorado com técnicas de engenharia social, que não é o caso aqui do que a gente vai apresentar. Informações levantadas nessa fase de footprint servirão de base para a estratégia inicial do pentest. Duração. Claro, você não pode passar o tempo do mundo todo, porque você define lá no escopo também quantas horas você vai gastar em média ou no máximo, até isso repercute aí no custo do pentest, mas é importante que, se houver necessidade, que haja um plus aí de horas gastas, porque perder dados porque não fez um footprint correto pode implicar aí em perda de oportunidades de encontrar vulnerabilidades bem significativas já a partir dessa primeira fase. Então, o tempo suficiente necessário que você puder utilizar no footprint, você utilize em benefício dos próximos passos. A pressa no footprint pode gerar coleta insuficiente de dados e aí você tem perda do tempo nas fases seguintes, ausência de dados relevantes. Essa é a dica. Metodologia ou metodologias do footprint. Seguir limitações definidas no escopo, ponto. Eu não posso ou não vou ou convencionei com o contratante não usar engenharia social. Não usa no footprint. Não tem para que você utilizar, até porque você está furando o escopo, você está traindo aí as questões éticas e contratuais. Então tem as limitações do que você pode fazer e isso é importante ficar bem claro quando você começar a utilizar as ferramentas e técnicas. Ações permitidas e não permitidas, dias e horários, estratégias, que normas vão ser utilizadas, aí tem todo o skill da sua equipe, do seu modus operandi, que está aí nesse contexto da palavra no slide, a criatividade e a intuição da equipe de pentest é fundamental para definir a metodologia de cada pentest. Poxa, então, mas eu não vou usar uma metodologia clássica? Não. A intenção é que você tenha, sim, um modus operandi, você tenha normativas e metodologias para tomar por base, mas cada pentest é único e as metodologias elas podem variar e devem variar em função já desse primeiro momento, onde a gente pega o escopo, começa a verificar o que tem de informações disponíveis do footprint e a metodologia vai se adequando ao que você vai coletando de dados que vão auxiliar nas próximas fases. E aí então, o que você tem de escopo, tecnicamente falando, pelo menos o domínio, alguns IPs, se for o caso, apresentados pelo contratante, esses dados técnicos e administrativos, eles estão associados, como a gente falou e vai mostrar aí, estão associados à pessoa jurídica, geralmente, do contratante, nos NICs, as coletas de dados de fontes abertas, exploração avançada de motores de busca, como a gente falou, o DORCS, usando o Google Hack, e a engenharia social que a gente deixa de fora nesse escopo introdutório do nosso curso. Vamos começar então. Como se fazia, e ainda se faz, nesse primeiro momento, sem usar ferramentas, um levantamento de informações de domínios diretos e indiretos. Veja, o ROES é um serviço disponibilizado pelos NICs, público, que pode ser feito em linha de comando, pode ser feito em plataforma web, mas que vai dar muita informação aí pra gente, né? Então, se eu chegar aqui, deixa eu jogar aqui na tela um outro navegador, olha aí, deixa eu botar aqui, eu vou botar um ROES aqui, registro BR, e se eu buscar aqui no ROES do registro por um domínio específico, então eu vou botar aqui ricardokleber.com.br, ó,
eu tenho todas as informações, porque esse era meu alvo. Eu tenho aqui o documento relacionado ao Ricardo Kleber, que no caso aqui é um CPF, parte do meu CPF, por isso que ele não está completo. O CNPJ é a informação pública, o CPF não. O país, o contato ou as siglas que representam o meu login de acesso ao NIC BR, ao registro BR para os meus domínios, se eu uso o servidor DNS próprio ou não. Então tem aqui que eu não uso os disponibilizados pelo registro BR, quando foi criado o domínio, quando ele vai expirar se não atualizar, quando foi alterado, nome completo e e-mail do proprietário. Então veja essas informações aqui. Isso é uma pessoa física, tem menos dados. Vamos fazer uma busca aqui por um domínio que seja vinculado a uma pessoa jurídica, né? Então eu vou procurar aí, sei lá, por exemplo, o IFRN é do BR, que é o nosso principal foco aqui. Então é uma pessoa jurídica, veja, eu já tenho aqui o CNPJ dessa pessoa jurídica, eu já tenho aqui o responsável administrativo, o reitor atual, dados do titular. Sei eu aqui, nesse caso, que eu tenho 2 servidores DNS mantidos dentro do IFRN, ao contrário do meu domínio. Percebe como tem informações relevantes aqui? Os IPs desses servidores DNS, eu já posso traçar que 201.137.1 pode ser um bloco, veja, sequencial, que tenha mais máquinas escondidas nesse bloco pertencentes ao alvo IFRN, se fosse ele o meu alvo, quando foi alterado. O contato técnico aqui, ó, o Cadu aí, que não está mais na parte de segurança lá do IFRN, o Elkson, que não está também mais lá, 2 contatos administrativos que não estão mais. Então já vejo que tem dados desatualizados de equipe técnica, quem é que responde por ele. E será que vinculado a esse CNPJ eu teria outros domínios além de IFRN do BR? Eu clico aqui no CNPJ, ó, e aí eu vou ver que o Instituto Federal do Rio Grande do Norte não tenho, nesse caso aqui, ó, deixa eu ver aqui, nenhum domínio vinculado a ele. Mas eu posso, aqui fazendo buscas por um CNPJ específico, encontrar outros subdomínios relacionados a um alvo especificamente. Pois bem, só em linhas gerais, esse é o ROEIS. Esse é um serviço que pode ser utilizado e deve ser utilizado nesse primeiro momento para me dar informações relacionadas, como a gente viu aí, ó. Veja que nessa brincadeirazinha aqui eu descobri que o domínio Ricardo Kleber está vinculado à pessoa física e não jurídica, o IFRN está vinculado à pessoa jurídica e não física, que o domínio Ricardo Kleber, ele tem o DNS dele ele não tem DNS próprio, ele usa o DNS do registro, o IFRN usa registros DNS próprios dentro de sua infraestrutura, já tem um bloco de IPs ali que eu posso fazer busca por aqueles IPs para perguntar quem é o backbone ou o provedor de serviço do IFRN, que é a RNP, nós sabemos, ou a maioria de nós sabemos, mas podemos fazer buscas, olha só. Então eu estou lá no ROEIS do IFRN, e aí eu estou vendo aqui, ó, que 201.137.167 é o IP do servidor DNS. E eu posso fazer buscas aqui no ROEIS por esse bloco. E observe, então, quem é o dono do bloco que o IFRN está usando nos seus IPs? A RNP, esse é o backbone do IFRN. Percebe que são informações técnicas que podem ser relevantes na próxima fase e que são todas elas públicas e não intrusivas, ou seja, eu posso consultar de forma passiva, sem ser identificado. Então tá aí a RNP, dona de todo o /16.201.37, entre eles está aí, ó, os 2 IPs do IFRN, que é um /24, morreu. O que é que eu tenho já aqui, gente? Eu tenho um /24, 201.37.1, provavelmente tenho aí de aproximadamente 255 máquinas dentro desse segmento, ou desse bloco, que podem estar sendo utilizadas por sub-redes e hosts e servidores do IFRN. Olha só, então eu tinha um alvo, já tenho aí 255 alvos potenciais dentro do domínio técnico do IFRN. Informações mais sobre a RNP aí, o CAIS aqui, o contato, mas o mais importante nesse ponto aqui, ó, foi o bloco, o backbone e o subbloco aí, o /24, destinado ao IFRN. Vejam, isso é o que a gente chama de informações públicas coletadas passivamente a partir de consultas simples a fontes específicas. Então, fora isso aí, ó,
eu tenho o host, que vai me dar dados sobre um host que tem o domínio vinculado ao contratante. Então eu posso procurar a máquina www Ricardo Kleber num host e ter o IP específico dessa máquina ou um pool de IPs dessas máquinas. O DIG, o NS-Lookup, que faz uma busca direta ou reversa, nome IP, IP nome, tudo isso, gente, é footprint inicial a partir de consultas a dados técnicos e administrativos em plataformas públicas, né? Eu posso fazer isso também em modo texto, ó. Então eu posso pegar aqui o meu terminal e dar aqui, ó, um ROES, sei lá, www.rnp.br. Olha aí, e eu tenho aqui, ó, em linha de comando, o comando ROES, todas ou as principais, os blocos e algumas máquinas já aqui, ó, que são servidores DNS do domínio rnp.br, quem é o professor Lisandro, hoje o atual presidente, e quem é o Centro de Resposta a Incidente de Segurança vinculado à RNP. Tudo isso, gente, é footprint inicial, que não se pode abrir mão, porque está lá, de mão beijada, para auxiliar a você centrar o foco nessa fase inicial. Identificação de nomes de domínios responsáveis técnicos, a gente viu aí, identificação de existência ou não de subdomínios, servidores DNS, se são terceirizados ou não, a gente acabou de ver que o servidor DNS que eu utilizo é o do registro BR, ou do IFRN é próprio. Você pode ter ainda domínios que terceirizam. Então você encontra um servidor DNS que nem é o registro e nem tem o subdomínio ou um domínio do alvo, e você então sabe que é terceirizado. Então alguém contrata um plano de hospedagem em provedores como LocalWeb, Hostnet, que seja, e lá eles hospedam e colocam o servidor DNS. Então a terceirização pode ser boa e pode ser ruim para o pentester, dependendo de onde ele esteja localizado, onde é e que esquema de armazenagem ou de armazenamento é feito nesses servidores, das páginas, serviço de e-mail de um alvo específico. Nomes de rostos comuns, então eu posso fazer busca por www. Será que existe um www2? Será que existe um FTP? Como é que eu sei disso? Com ping, com NS-Lookup, né? Eu posso chegar aqui, ó, eu sei que existe um www.ricardokleber.com.br. Beleza. Mas será que existe um www2? Opa, não está respondendo. Mas será que existe um FTP? Não, Ricardo Kleber não tem muita coisa aqui não. E por aí vai. Eu tenho um servidor de e-mail, SMTP. Então veja, quase não existem nomes, naturalmente, isso é uma questão pessoal. Eu não uso muitos hosts prováveis vinculados ao meu domínio, embora utilize alguns aí que não são tão conhecidos, mas que eu utilizo nas minhas aulas. Mas se eu procurar aqui por www.ifrn do BR e procurar por webmail IFRN do BR, eu sei que são duas máquinas distintas, ó. Uma é 137.2.147, a outra 137.1.195. Duas constatações aqui de cara. A primeira é que eu tenho duas máquinas, eu tenho os nomes dessas máquinas, inclusive, veja que www é a Los Angeles aqui, o nome interno, e também aqui eu já estou começando a ver, ó, que o que eu tinha descoberto, que o bloco 201.137.1 não é o bloco único do IFRN. Eu tenho também um bloco 201.137.2, onde está a máquina webmail. Então, de repente, ao invés de 255 máquinas ou IPs, eu posso ter aí 512. Olha aí que coisa interessante, né? Tudo a partir de consultas meramente ou aparentemente superficiais, mas que já me dão muitas informações. Isso, gente, é footprint passivo na sua forma inicial, mas extremamente relevante. Tentativa de identificação de provedores e rotas internas, se o traceroute estiver habilitado, e por aí vai. Coloquei umas telas aí para facilitar, a gente não tem que ficar aqui dando comando em tela e gastando o tempo de nossa videoaula, né? Mas olha só, fiz o ROES aqui, foi o que eu tinha visto ali agora há pouco, e fiz uma filtragem para a gente ver o que a gente tem essa informação aqui, ó. O IFRN do BR tem 2 servidores GNS, tem que ter 2, e os 2 são hospedados dentro dos domínios dele. E aqui estão os 2 IPs desses servidores DNS. Será que eu consigo uma transferência de mapa de zona no servidor DNS do IFRN? Será que essas máquinas suportam ou suportariam
um ataque de negação de serviço, se estiver dentro do escopo. Então tudo isso são conjecturações que você já começa a fazer nessa fase que você vai identificando as máquinas do alvo. Então o host, ó, aqui eu descubro que o www, como vimos agora há pouco, é um CNAME ou um nome canônico para o nome da máquina interno, que nesse momento é o Los Angeles IFRN do BR, e esse é o IP interno, assim o servidor DNS repassa para a gente. Tá aqui o NSLookup confirma isso, ó. www é um nome canônico para Los Angeles que tem esse IP e poderia ter mais se fosse um balanceamento de carga, por exemplo, com vários IPs respondendo por o mesmo host. Nota pessoal, isso é levantamento de informações. Eu utilizei o IFRN por estar na nossa instituição, e são informações públicas, não tem nenhum perigo em disponibilizar isso aqui, é público. Então, vê, eu tenho o www2, eu não tenho no Ricardo Kleber, mas tenho no IFRN.edu.br. É o BBury. Para que se usa www2 no IFRN? Não sei, mas pode ser uma máquina mais vulnerável, pode ser ela o alvo por onde vai começar a próxima etapa, depende do que for descoberto nesse primeiro momento. Eu tenho um FTP e IFRN no BR? Não, eu posso descartar no primeiro momento. Eu tenho um servidor do e-mail? Sim, ó. Observe aqui que eu já descobri mais 2 IPs baseados em quê? Simplesmente em buscas por hosts prováveis ou não vinculados a um domínio-alvo. Isso é footprint no estágio inicial. Traceroute. O Traceroute tem caído em desuso como ferramenta de footprint em função de diversos bloqueios que têm sido feitos nos roteadores, nos firewalls, impedindo aí o repasse de informações com consultas usando os protocolos de teste ICMP, as portas UDP utilizadas pelo Traceroute. Então, nem sempre é interessante utilizar, mas utilizar e ter resultado faz parte do footprint. Olha o Traceroute no IFRN aqui, pessoal. O que eu consegui? A partir da máquina em que eu estava fazendo esse Traceroute, eu passei aqui por instrutor interno, observe que são IPs privados. Ó, um classe B privado, um classe B privado, um classe B privado, um classe B privado. Tudo isso está dentro do backbone do meu provedor internet. Veja, eu estou indo buscar o IFRN e a rota aqui, ó, é saindo do meu backbone. De repente eu chego num ponto de troca de tráfego, ó, um IX aqui lá em São Paulo. E esse cara agora sim, eu tenho IP público, ó. Eu estou passando aqui provavelmente por um ponto, um PTT, um ponto de troca de tráfego que vai me levar do meu provedor comercial para dentro da estrutura da RNP, como a gente viu agora há pouco, que é o backbone ou provedor do IFRN. E dito e feito, tem uma máquina aqui não identificada de forma nominal, um 17079, mas pública. E aí eu entro aqui, ó, num link de backup do Ceará da RNP, depois vou para o RN, ó, entro aqui, LAN RN e finalmente chego na máquina do IFRN. Mas o que isso tem a ver, Ricardo? Olha, eu posso saber ou posso identificar a partir de um traceroute simples desse que a infraestrutura por onde passam as informações até chegar dentro da rede do IFRN e até a máquina, ó, aqui dentro, provavelmente eu tenho aqui ou um roteadorzinho de borda ou um firewall, alguém que chegou nessa rede e daqui pulou para dentro da máquina do IFRN. São conjecturas que em determinados momentos podem falhar, pode ser que haja aí algumas técnicas ou configurações para dificultar ou até para obfuscar informações repassadas ou identificadas a partir de traceroute, mas que podem sim ser interessantes para um planejamento de ação da segunda etapa. Beleza, pessoal? Então é isso. Olhar com carinho aí para ferramentas disponíveis relacionadas a informações administrativas e técnicas na internet para identificar máquinas, hosts e as informações iniciais é fundamental. Vamos lá então falar de OSINT. OSINT, então, Open Source Intelligence, você tem aí, seria inteligência de dados abertos, ou dados disponíveis em fontes abertas para utilizar com inteligência. A gente tem então algumas técnicas interessantes de OSINT que fazem uso, por exemplo, da grande contribuição ainda gratuita e pública que a gente tem, que é a máquina do tempo do Arquivo.br. Né? Então, se eu for www.arquivo.org,
Então no arquivo.org eu posso encontrar versões anteriores, versões antigas de sites, eu posso encontrar informações que estavam armazenadas em servidores e foram deixadas ou ainda podem ser descobertas e que podem ser utilizadas, mas que não são mais acessíveis. Então eu tinha ali algumas informações que no último pentest do meu alvo foi considerado informação que não deveria estar pública e as versões novas não disponibilizam. Eu vou no arquivo.org, procuro informações anteriores ou antigas daquele domínio, os websites daquele domínio e chego até essas informações. Isso é o OSINT. Busca em site por ocorrência de nomes de pessoas, publicações pessoais, hábitos, gostos, dados aí como a gente falou, publicações técnicas relacionadas ao trabalho. Então eu tenho aí tutoriais, plano, política de segurança, plano de contingência, são informações que eventualmente estão disponíveis publicamente e que podem auxiliar para a gente entender como é que trabalha a equipe técnica de segurança administrativa do alvo antes de fazer as próximas sondagens, dessa vez agora intrusivas. Processos relacionados, então antecedentes, personalidade, eu posso verificar aqui como é que essas pessoas efetivamente trabalham internamente, né? A partir de informações que elas disponibilizam na rede. E como a gente falava, sempre é um ponto hoje crônico, crítico e que tende a piorar são as redes sociais. De fato, rede social termina sendo um trunfo relevante. As pessoas se expõem muitas instituições a partir de redes sociais. Isso pode ser interessante no processo de footprint. Vamos lá então, como é que eu resolvo, como é que eu automatizo isso usando ferramentas de OSINT, o OSINT Framework, o Maltego é o que a gente vai utilizar aqui. Beleza, pessoal? Então, sem mais delongas, está aí o Maltego. Se eu chegar no nosso Kali, lembra do nosso Kali, pessoal? Nossa ferramentazinha lá, ó, eu deixei ele aqui com o novo VNC na minha máquina, para ficar mais fácil de acessá-lo, mas é o mesmo Kali, tá? Então, se eu chegar aqui no Kali e for digitar o Maltego, né? Vou digitar o Maltego aqui, eu tenho inicialmente a informação de que eu preciso instalar. Uma coisa muito importante, mas muito importante mesmo para você que vai fazer a prática com o Maltego. Não instale o Maltego sem antes fazer o apt-get update e upgrade, tá, pessoal? Recomendação forte aí, ó. Então, pega lá o seu Kali, cadê o Kali? Pega lá o seu Kali e antes de fazer qualquer atualização, abre um terminal, dá o sudo lá e dá um apt update e depois dá um apt upgrade, tá, pessoal? Não deixe de fazer isso, senão é muito provável que o Maltego não instale ou instale e no meio da instalação você perca ou não tenha bibliotecas atualizadas. Vai demorar? Vai se você não faz atualização contínua, mas cria esse hábito, principalmente suas ferramentas de utilização de trabalho, nas distribuições, como é o caso do Kali aí, apt update e depois apt upgrade, tá? Olha aí, para baixar, acho que o meu tá atualizado aqui, ó. Tá aí. Deixa eu ver aqui como é que tá o upgrade. Isso aqui pode levar vários minutos, pessoal, mas não deixem de fazer. O meu aqui ainda tá dizendo que tem 20, tem pouco. Vou deixar ele baixando aí. Pronto. Mas você pode ter fatalmente aí centenas de arquivos desatualizados no seu Kali. Não passe para a próxima etapa sem fazer update e upgrade. Beleza? Fez isso, então, você vai lá para o Maltego, clica no instala, ele vai, isso aqui é só uma capazinha gráfica, ele vai perguntar se você quer instalar, bota um yes aí, e ele vai então instalar o Maltego. Quando terminar, ele vai estar assim para você. Esse processo também pode demorar bastante, mas você instala uma única vez, né? O Maltego está aí, a gente está pronto para as configurações iniciais. Primeira coisa extremamente relevante, o Maltego, ele é a versão profissional, ele é pertencente a uma instituição comercial, ele é pago. Ah, Ricardo, você vai usar uma ferramenta paga? Calma. Ele tem e mantém, e tem o compromisso de manter uma versão gratuita para esses testes, para pequenos pentestes e para o uso aí, para dar o gostinho, né? E tem planos pagos para se você quiser ou precisar usar profissionalmente
todos os recursos do Maltego. A gente vai terminar esse assunto falando sobre isso aí daqui a pouco. Mas o fato é que essa versão chamada a versão Community Edition, tá? Mesmo ela precisa de ativação e login. Então, quando você rodar a primeira vez o Maltego, aqui ó, clica aqui, bota mal aí e aparece o Maltego e for instalar, ele vai e for executar, ele vai pedir o seu ID. Nesse ID aqui, pessoal, você vai precisar entrar no site do Maltego e criar uma conta. Não paga nada. Simplesmente coloca um e-mail, confirma esse e-mail depois que recebeu e cria uma senha. Beleza? Você pode fazer isso à parte e trazer para cá o ID, ou pode na própria plataforma aqui clicar Maltego ID Next, ó, e aí você vai ter essa opção de comprar o Maltego ou usar o Basic. Vamos usar esse aqui, sugiro fortemente. Eu não sei o que você tem, a gente fala já sobre um valor bem acentuado aí de comprar o Maltego, se você quiser comprar já. Mas enfim, o Basic então, ó, ele tá aqui, ó, Forever Free for Maltego Explorer, ou seja, ele sempre será gratuito, o Basic aqui, mas tem limitações que podem frustrar aí alguns resultados se o pentest for profissional ou se a quantidade de máquinas e de recursos do alvo for muito extensa. Vamos lá então, cliquei no Basic aí, criei o meu login, ó, meu ID, login, o e-mail e uma senha específica para o Maltego, isso dentro do próprio Kali você pode usar ou fora a parte. E aí então, ó, recebo aí meu e-mail, valido, pego esse códigozinho, jogo lá para validar o ID do Maltego e tudo ok. Não deixe de fazer esse processo. E se eu não fizer? Não vai conseguir seguir, né? Você precisa criar essa conta, mandar para o e-mail, pegar o código de validação, validar até que você dizer, ó, foi autenticado e agora você é um usuário do Maltego, maltego.com, e pode então instalar ele sem problema. Você vai definir o navegador, se você tiver mais de um na sua máquina. Eu, por exemplo, geralmente deixo o Firefox, que eu gosto de usar bastante, e o Chrome aí, você define qual o browser padrão que você vai utilizar. E aí então a gente passa para, só para um parêntesezinho, os conceitos de como é que o Maltego funciona hoje. Pois bem, existem diversos parceiros que são aglutinados aí num hub. Então você tem o Maltego Data Hub. Então o Data Hub é um conjunto de parceiros do Maltego. Alguns gratuitos, alguns pagos, outros com parceria, pagas internamente a partir dos planos dos usuários. Mas esse Data Hub é um coração do Maltego para identificar quem vão ser as plataformas externas consultadas na hora que você mandar fazer um footprint num domínio, numa pessoa, numa imagem específica, tá? E dentro, ou nessa execução de consultas a esses parceiros do Data Hub, tem um outro termo que é exclusivo, o padrão aí do Maltego, que é o Transform, tá? O Transform são os programas que interagem com essas fontes de dados, sejam elas fontes offline, ou seja, carregadas, instaladas na própria máquina, ou a sua maioria de forma online. Então, quem já está acostumado aí a usar CIEM, ou usar o SOAR, ou ferramentas que interagem com SIS, né? Interagem com entidades externas em busca de vulnerabilidades, como o Mitre, em busca de identificação de malwares, como o vírus total, só para dar uma ideia do que seriam soluções baseadas em frameworks que fazem consultas externas. O Maltego tem uma parceria com uma imensa quantidade de parceiros aí. Se não me engano, hoje, na instalação, mais de 60, né? Então, os Transforms são esses programinhas instalados na instalação do Maltego que interagem com essas bases, com esses parceiros para coletar informações sobre, aí vai, domínios, entidades, pessoas, e-mails, empresas. A gente vai usar aqui, gente, o foco principal é domínio, que praticamente todo pentest, por mais básico que esteja, começa com o domínio. Mas a gente tem
situações de pentest que focam em pessoas, que focam em setores, por aí vai. Então o Data Hub, hub de dados, é uma espécie de marketplace ou repositório de transformers para integrar as nossas buscas com esses parceiros. Na instalação inicial, o Malteg instala um conjunto padrão de transformers ou Data Hub itens para buscar informações. Por exemplo, a gente fez agora há pouco pequenas consultas no registro, ele faz isso embutido. Consultas em redes sociais, se forem configuradas para tal, a gente não fez aqui, mas pode fazer, criar contas em redes sociais e integrar com o Maltego. Servidores DNS, como a gente fez aqui parcialmente usando o NS Lookup, mas ele vai muito além, buscar transferência de mapa de zona, se estiverem disponíveis, por aí vai. Bancos de dados ou fontes públicas, como o Mitre, por exemplo, o CVE lá do Mitre, né? o bases de dados, o exploit.org e outras fontes abertas de informação. Vamos lá então. O que é que tem mais de novidade ou de termos do Maltego antes de a gente voltar para a nossa instalação? Os conectores, a gente não vai abordar isso aqui. Mas conector basicamente é como o Maltego pode se integrar a outras soluções privadas, pessoais ou públicas, usando geralmente APIs. Tá? Então você pode usar o webhook para alguns deles, para configurar serviços. Nós temos aí por exemplo, serviços que são pagos também, mas que são muito usados por hackers ou crackers para buscar vulnerabilidades específicas em máquinas que estão vulneráveis na internet, como o Shodan. Então, o Maltego pode usar conectores para usar a API do Shodan para fazer consultas automatizadas nesses ambientes. Então, isso é um pouco mais profundo, a gente não quer entrar nesse nível de detalhamento, não é esse o nosso objetivo, mas saibam que, apesar de ter muita coisa aí no Data Hub tradicional ou convencional que a gente vai mostrar só um pouquinho aqui, também você pode ampliar a integração do Maltego com outras ferramentas de OSINT usando os conectores. Então, durante a instalação, a posterior, você pode configurar essas chaves para ampliar esse universo aí. Beleza, então vamos voltar para a interface do Maltego. Fui lá, fiz meu ID, mandei começar a instalar. Primeira parte que demora um bocadinho é o download dos data sources, né? Então, ele não baixa os bancos de dados especificamente. São as configurações do que a gente falou agora, os transformers e os conectores básicos para usar no Maltego nesse processozinho. Fica aqui uma barrazinha de progresso e ele fica setado aqui no processo de instalação que ele está fazendo o download dos data sources. Espera um pouco para ele fazer isso. Eu posso pular essa fase? Não. É fundamental que você espere ele baixar, senão sua ferramenta não vai executar, fazer o link entre as buscas que você quer, o nível dessas buscas e o resultado que vai ser exibido na forma dos gráficos Maltego. Gráficos Maltego. Então esse gráfico Maltego, vou mostrar alguns deles aqui, é a forma gráfica como ele exibe de forma visual, muito bacana, a conexão entre os elementos, sejam as entidades, os domínios, as pessoas, em cada busca que é feita utilizando os transformers aí, beleza? Então, depois do download do data source, terminou, ele dá um complete aqui, tá? Terminou essa etapa, ele vai instalar esses data sources, esse processo demora bem menos, ele baixa e em seguida instala, espera esse processo completar. Agora você vai definir o web browser, lembra que lá atrás a gente falou sobre web browser, aqui você vai definir, eu vou usar Firefox, Chrome, que seja, ele sugere um primeiro, você seleciona aqui de lado, e aí então você vai tomar uma decisão, depende do escopo do seu pentest, se aquelas ferramentas um pouco mais agressivas ou que não são passivas na hora de se apresentar e fazerem consultas, se elas vão usar técnicas de obfuscação, de se esconder, o que tem stealth aqui, ó, ou se vai ser normal. Então isso depende bastante do que você vai usar do Maltego e qual é o escopo do seu pentest, tá? Então se é um black box de fato, você bota stealth, o Maltego vai tentar esconder ao máximo de onde está vindo qualquer tentativa de consulta a dados que não sejam passivos. Se você não está preocupado com isso, o escopo não ficou claro ou ele é um white box, você pode deixar o normal aqui que ele não vai tentar se esconder.
Beleza? Então, em seguida, você tem uma opçãozinha aqui, eu botei essa carinha para dizer o seguinte, às vezes há uma frustração, você instala uma ferramenta e assim que termina de instalar, tá lá aquela coisa toda em branco, né? O que é que eu faço agora? Não sei. Então, eu sugiro, para vocês não ficarem muito frustrados aqui, isso é besteira, depois vocês apagam, que vocês abram um exemplo de gráfico, tá? Exemplo de gráfico. O que é o exemplo de gráfico? O Maltego mostra um gráfico feito com uma busca já preparada em cima do domínio maltego.com. E aí fica bonitinho, fica assim, ó, olha só, que legal. Isso aqui você pode usar a barrazinha de rolagem do mouse para aumentar ou diminuir. Então isso aqui é o exemplo de um gráfico, ó, exemplo gráfico aqui, ó, do domínio Maltego e tudo que foi procurado, foi sondado e encontrado a partir dos transformers que ele utilizou. Não é legal? Mas se você não quiser, gente, nesse passo anterior você bota aqui não. Você diz, pode deixar aí um gráfico em branco e eu vou seguir o que o Ricardo colocou lá ou os tutoriais disponibilizados no material complementar, como vocês preferirem. Beleza? Então tá aí um gráfico, ou um graph, né? Um gráfico do Maltego de exemplo. Vamos lá efetivamente usar o Maltego. Como é que eu faço isso? Ó, tá aí a interface. Vou mostrar aqui exatamente dessa forma, pessoal. Estou aqui no meu Kali. Instalei o Maltego aqui nele também. Deixa eu fechar aqui que eu já dei o update e upgrade, ó. Vem aqui Maltego. E vocês vão ver que é exatamente essa interface, ó. O Community Edition, tá? Eu botei o Basic ali, né, ó. E tá aí. Esse é o Maltego, deixa ele subir aí. O Hub aqui embaixo, ó, ele vai carregar as janelinhas padrões dele. Veja que essa versão Basic, tá? O Community Edition, ó. Ele vai carregar aqui o hub dele e aqui ao lado eu vou ter as opções dos transformers que eu vou utilizar. Olha aí, que legal. O Data Hub, beleza? O hub, ó, e aqui de lado eu tenho umas informações que foram coletadas do site do Maltego de atualizações, ó, dizendo que tem update aqui. Tudo então vai começar a partir daqui, do new, tá vendo aqui, pessoal? Ó, desse new aqui. Vou mostrar as telas, em seguida a gente faz aqui. Mas deixa eu mostrar aqui, ó, a quantidade de parceiros. 61, ó. 61 exibidos aqui, ó. Isso aqui, gente, são parceiros para bases, sistemas, serviços que o Maltego utiliza em parceria para buscar informações sobre o alvo. Olha a quantidade de serviços aqui. Alguns mais conhecidos, né? Sempre aqui o Vírus Total deve estar por aqui, né? O Mitre, o ataque lá do Mitre, olha aí, o NIST, mas outros não tão conhecidos. Esses são os parceiros e esse aqui é o Hub. Se eu quiser aqui buscar só por, olha aqui, eu posso clicar aqui. Eu quero só por web. Então eu boto aqui, ele vai filtrando, ó. Eu vou botando aqui e-mail, ele vai filtrando, ó, então aqui coisas relacionadas a parceiros que vão fazer busca por e-mail. Por aí vai, esse é o Hub. Vamos lá, deixa eu voltar aqui que a aula está ficando comprida e eu não posso mostrar demais, porque senão a gente perde muito tempo nessa fase de exibição, mas eu preciso mostrar pelo menos o caminho das pedras inicial para você fazer uma busca por um domínio, tá? E esse vai ser naturalmente a nossa avaliação principal desse módulo é usar o Maltego para buscar algumas informações aí. Ele é bem intuitivo, mas como ele tem muitos recursos aí, às vezes ele confunde, né? Às vezes ter demais confunde. Olha só, então o que eu vou fazer? Eu venho aqui no New eu vou identificar ou selecionar aqui, ou buscando nos transformers aqui, pessoal, ó, qual é o tipo, a categoria de alvo que eu vou buscar, ou eu vou digitar aqui para eu fazer essa busca específica. Então a gente vai procurar por domínio, domain, tá? Ó, vamos procurar por domain e selecionar o domain e arrastar para cá. Aqui no gráfico eu botei IFRN e apareceu essa bolinha aqui, ó. Eu vou dar 2 cliques e botar IFRN. Vamos fazer aqui o mesmo exemplo, ó. Vou dar aqui o new, tá? Olha aí. No new, ele vai me dar a opção aqui, ó, um graph zerado, e o search aqui, ó, eu vou digitar aqui na busca domain, tá? Ó, já achei aqui. Olha só, vou clicar no domain, arrasto, pessoal, tô segurando, tá? Arrasto e solto aqui, ó. Pronto.
E agora eu vou dar 2 cliques aqui, que ele está o Maltego, e vou dizer o meu alvo aqui. Vou botar aqui Ricardo Kleber com BR, só para ficar diferente do que está no slide aí, tá? E ok, pronto. Então esse é o meu alvo principal, o domínio e o domínio fornecido pelo meu alvo. Beleza? Tudo começa por aqui. Vamos lá, voltar aqui para o slide, ó. No slide eu botei IFRN, e aí então, em seguida, ele vai me dar a opção, quando eu dou os 2 cliques, e o botão direito em seguida aqui, quais são as matines do transform que eu vou utilizar. Vamos entender aí essa nova sintaxe. Gente, a gente vai usar para o domínio o tipo de footprint que for mais conveniente, mais agressivo, menos agressivo. Então eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 padrões de matines para transform. Ricardo, não sei o que é matine, você falou que é transform, eu estou meio confuso. Fiz um parênteses para explicar para vocês um pouquinho sobre as matines do Maltego, tá, pessoal? Então, matines são automações que executam a sequência de transformers pré-definida. A gente viu que o transformer é esse processozinho interno que vai chamar ou um conector ou um parceiro lá do hub para fazer buscas. As matines são scripts, automações para facilitar de forma mais alto nível isso aí. Então, se eu der o botão direito, ó, vamos lá na máquina, no nosso Kali lá, ó, o botão direito aqui, ó, eu tenho Company Stalker, fim de Wikipedia Edits, footprint nível 1, 2, 3 e footprint XXL. Vamos falar e ao mesmo tempo a gente então define o que é matine e o que a gente vai encontrar de informação na hora de fazer uma busca dessa. Então veja, eu tenho os tipos de matine padrões para domain, tá? O matine Company Stalker, como o próprio nome diz, eu vou stalkear a companhia, então ele vai buscar informações de e-mail, presença em redes sociais relacionadas a um domínio, tentar obter endereços de e-mail vinculados a um domínio. Então a ideia aqui é principalmente stalkear, buscar pessoas e a presença online. O foco são as pessoas, e-mails e a presença online. Se eu optar pela matine fim de Wikipedia Edits, eu não gosto muito de usar, eu não uso muito, porque dependendo do foco do cliente, isso aqui não vai muito, nem vem, né? Porque o foco dele é informações relacionadas a dados que estão na Wikipedia relacionados ao alvo. Então veja, ele vai buscar por links no domínio na Wikipedia, IPs de usuário, se o domínio está lá, se não está, se tem documentos relacionados àquele domínio, como o próprio nome diz, ó, vinculado à Wikipedia. Vamos lá, o que de fato interessa. Footprint nível 1, agora sim, ó. Então, se eu quero fazer um footprint inicial de forma básica, numa análise básica da infraestrutura, então um domínio simples, ele vai tentar coletar, lembra daquelas informações que a gente procurou lá no registro, né? Ó, nomes de DNS atuais históricos, servidores de e-mail, então registros MX, ou seja, o mail exchanger dos servidores de e-mail desse domínio, se houver, endereços de e-mail de administradores de rede, blocos de rede, lembra dos blocos lá que a gente viu 237 do IFRN, né? Proprietários desses blocos, quem é o responsável pelo AS. Então, o objetivo do nível 1, obter uma visão inicial de infraestrutura de rede. Então, ó, se eu fizer essa busca aqui no Ricardo Kleber, ó, vou lá, repetindo, pessoal, eu procurei domain, arrastei para cá, dei 2 cliques, botei Ricardo Kleber, dei um OK, ó, dei um botão direito e vou botar aqui footprint nível 1. Pronto. Olha só. Note que... Aí aqui vem uma questão importante. Isso aqui, essa mensagem vai aparecer muito. Nossa versão é a versão gratuita, Community Edition. Então, se você tem a versão paga, você vai ter muito mais recursos. Ele está dizendo aqui que vai buscar, no máximo, ó, 24 entidades, porque esse é o nosso plano Maltego, certo? Então, se houver mais dados de detalhamento a partir de uma matine, de um transformer, essa versão basic ela vai parar em 24. Então, vou lá, ó, dei aqui, OK, vou rodar, ó, e ele está aqui executando, ó. Aqui ao lado eu tenho meio que um log, né, do que está acontecendo. Olha que legal, tá vendo, ó? E aí ele vai montando tudo que ele encontrar relacionado a ricardokleber.com.br.
Olha que interessante. Não fiz nada, só fiz clicar o domain para cá, e botar Ricardo Kleber com BR, botão direito e dei um nível 1, um footprint nível 1. Não terminou não, viu? Ó. E ele vai parar no 24, como ele já disse. Ó. Tá? Olha a quantidade de informações relacionadas a Ricardo. Vou até fechar isso aqui, ó, essa janela, depois a gente pode abrir só para ficar melhor aí. E vou reduzir, ó, para cá para ficar esteticamente melhor de falar para vocês. Ó. Então, Ricardo Kleber com BR, ele encontrou aqui que eu tenho, ó, RK02, Ricardo Kleber com BR, RK01, são os meus servidores, ó, do meu domínio, meio Ricardo Kleber com BR, mostra aqui que o MX eu uso, terceirizo no Zorro meio, ó, máquina de testes, quem é o servidor DNS lá que eu uso no registro, ó aqui, máquinas vinculadas, EAD Ricardo Kleber, EAD2, Vazu, Greylog. Isso, gente, simplesmente porque eu pedi para fazer um footprint no Ricardo Kleber com BR do nível 1. Beleza? Posso fazer mais? Posso. Eu posso pegar uma maquininha dessa, ó, botão direito, e aí eu posso dar um stalker somente nessa máquina específica, ó. Vou dar um stalker somente nela, e aí ele vai ampliar e vai criando essa teia. E daqui a pouco isso aqui fica uma coisa imensa, né? Veja aí, ó. Eu tenho inclusive aqui a legenda das cores. Tá, pessoal? Então achei bacana fazer aqui ao vivo para vocês, ao vivo na gravação, né? Com um domínio, fiz no Ricardo Kleber com BR, e vocês têm aí nos slides como isso foi feito no IFRN EduBR, tá? E também o do Maltego. Esse é o nível 1. Não vale a pena aqui a gente se aprofundar, estamos aí com quase 1 hora já de videoaula para vocês, mas os slides estão aí e o material complementar para vocês verem o nível 2, que é um nível médio, que busca a infraestrutura mais aprofundada. O nível 3 é chamado de intenso, é o mais usado aí, demora um bocadinho, inclusive ele vai buscar até detalhes sobre como foi feito o site, se ele usa estrutura CMS, WordPress, que seja, chamado Buitwif, né? Outros sites hospedados no mesmo IP, então você tem nível 1, 2 e 3 de footprint, lembrando, isso é feito, ó, botão direito no domínio, e você usa uma das machines prontas para rodar os transformers, beleza? E tem ainda o footprint XXL, eu achei interessante isso, né? Que é extra large, olha só, que é geralmente não se usa isso para domínios mais simples, é só quando de fato você tem o alvo ele é um grande provedor, ele é uma estrutura que tem uma capilaridade muito grande, isso demora bastante, usa muito recurso da máquina, consome muita memória RAM, pode demorar aí vários minutos ou de repente até horas até gerar o resultado. Lembrando que a versão Basic ela só vai até 24 entidades, o que quer dizer que se você exagerar, botar um XXL usando o Basic, você vai se frustrar porque ele não vai nem fazer cosca aí, quando chegar em 24 entidades ele para e poderia ter, dependendo do alvo aí, dezenas, centenas, milhares de entidades vinculadas ao seu domínio inicial de footprint. Não é legal, pessoal? Viram aí? E depois você pode exportar, tem no material, na documentação dele, que está no link de material complementar aí, exportar o gráfico para um formato PNG, para usar no seu relatório. Você pode ter relatórios aí XML para incorporar ou jogar para ferramentas e por aí vai. Fora o footprint XXL, então, olha aí. Eu tenho os anteriores e aqui, ó, tá o que eu fiz do IFRN. Eu fiz um L1 no Ricardo Kleber com BR aqui para vocês na videoaula, tá aqui ele, né, ó. E eu fiz um L1 também, tá aí no slide o print de um L1 no domínio IFRN do BR para mostrar a vocês. Beleza? Lembrando, a atividade avaliativa dessa semana a gente vai fazer aí com um outro domínio diferente desse e o resultado eu vou querer que vocês insiram como atividade. Beleza, pessoal? Lembre-se sempre, nós estamos usando o plano Basic, que é o gratuito, que não tem limitações. Se você precisar utilizar mais recursos do Maltego, aí não é para poucos, né? Não é para muitos, é para poucos. Só por curiosidade, gente, não sou
vendedor, nunca usei a versão comercial, não incentivo a usarem se não tiverem condições e um foco específico, mas o Maltego profissional, por exemplo, né, que tem aí todas as investigações liberadas, um acesso a dados comerciais em um clique, 20 mil créditos do Maltego por mês para uso em provedores de dados comerciais, então aqueles parceiros que cobram para a utilização, você vai ganhando e vai usando créditos para isso, né? Veja aqui, ó, no meu log, ó, eu usei 114 créditos, só tenho mais 86, ó, para a busca do IFRN. Então se liga com isso aí. Quanto é que custa essa brincadeira? 6 mil euros por um ano. Faz um cálculo aí basicão, arredondado, mais ou menos 6, né? 36 mil reais por ano. Você tem aí, dividindo, gente, em torno de 3 mil reais por mês para você ter um Maltego para usar, para um usuário usar, tá? Se você é um pentester individual, equipes é personalizado esse valor. Puxa, 3 mil reais é muita grana. É muita grana se você não faz pentest de forma comercial. Se você começa a fazer pentest, se você tem clientes robustos e continuamente, de repente vale a pena você usar essa ferramenta que facilita muito essa fase inicial que a gente apresenta nessa videoaula, o footprint passivo usando o OSINT. Beleza, pessoal? Isso é o Maltego. Vamos lá para o finalzinho da nossa videoaula. Ih, já passou de 1 hora aí, estouramos o nosso tempo, né? O Google Hacking como técnica complementar. Lembrando que o que a gente viu até agora tem um material de estudo aí. Se apropriem da documentação do Maltego, usem a versão Basic e para forçar ou para incentivar vocês, vamos pedir uma atividade avaliativa dele. Gente, Google Hacking, o uso de Google Dork. Então são funcionalidades que estavam e estão lá dentro do Google e pouca gente usa, e a gente vai mostrar algumas delas aqui para usar na fase de footprint, já que está lá e você pode buscar para isso especificamente. Uma coisa que não é nova, tem 23 anos aí, desde 2002, olha só. Então ele tem informações críticas valiosas que podem estar indexadas, escondidas, entre aspas, aí esses escondidos, tá? E se vocês quiserem mais informações, olha só, você tem aí o Google Hack Database, o link também está no material complementar, tá, gente? Então olha aí, que é o ExploitDB, dentro do ExploitDB, Google Hacking Database, olha essa base que você tem para entender diversos dorks utilizados com categorias, exemplos de utilização. Tudo isso, gente, são informações ou material que você pode utilizar para fazer Google Hacking. Lembrando, Google Hacking é utilização de funcionalidades avançadas do Google para fazer footprint. Beleza? Só algumas aí para a gente fechar, gente. A gente tem aqui 9 que a gente vai falar um pouquinho sobre elas e sugiro fortemente que vocês usem uma, que é simples, mas muito simples de usar. Abre um Google e usa e tem um pouco de criatividade, tá? Primeiro dela, a pesquisa exata, né? Usar aspas, não sei se vocês já usam isso. Então eu quero informação sobre uma empresa específica e essa empresa tem um nome muito comum, coloca entre aspas. Quando você faz isso, isso é Google Hacking, tá, pessoal? Ah, mas isso é besteira. Vamos lá. Eu tenho um determinado nome, mas eu tenho ali um homônimo que utiliza parcialmente esse nome. Eu posso botar um nome e botar um sinal de menos, gente, um traço, um sinal de menos. Ele remove esse sobrenome da busca, né? Então tá lá, eu vou pegar aqui o meu Google, ó. E aí eu quero fazer uma busca sobre Ricardo Kleber. Vamos lá. Tem muita coisa sobre mim aí, né? Então, Ricardo tá aí, papapá. Aí eu vou aqui e descubro que tem um Ricardo Kleber que não sou eu. Olha como tem coisa minha aí, rapaz. Nossa, tô famoso, né? Vamos lá, Ricardo Kleber, por enquanto aqui tudo sou eu. Pronto. Mas Ricardo Kleber da Silva Lima não sou eu. Eu sou Ricardo Kleber Martins Galvão. Então eu não quero que apareça da Silva Lima porque não tem interesse para mim. Então ao invés de botar só Ricardo Kleber aqui, gente, como é que eu faria? Ó, eu vou botar menos Silva. Pronto. Opa, tem que ser junto aqui. Menos Silva. Acabou. Então ele vai mostrar
tudo relacionado a Ricardo Kleber. Se encontrar o meu homônimo, que se chama Ricardo Kleber, alguma coisa Silva, ele não vai mostrar mais, ó. Beleza? Isso é Google Hack, exclusão. Então tem um Kleber Ricardo Fernandes, eu não quero Kleber Ricardo nesse Fernandes, vou colocar um menos Fernandes e ele não vai aparecer aqui. Beleza? Subtração de resultados, usa o sinalzinho de menos. Coringas, gente, também pode usar Coringa no Google. E o Coringa é o símbolo Coringa padrão, que a gente já usa em linguagem de programação, em busca, enfim, que é o asterisco. Então quando você tem uma busca, mesmo entre parênteses, que você quer buscar qualquer coisa que contenha essas duas strings aqui, você bota um asterisco. Aqui, ó, teria, por exemplo, eu quero buscar o nome de minhas filhas é Ana Carolina e Ana Beatriz. Então, eu vou aqui, então, eu procuro por Ana Galvão. E aqui dentro eu boto um asterisco, ele vai encontrar Ana Paula Galvão, Ana Carolina Galvão, Ana Lúcia Galvão, e encontra entre eles também as minhas filhas aí escondidas, se tiverem por aí, né? Beleza? Então eu quero Ana Galvão, mas eu quero Ana qualquer coisa Galvão, eu uso o asterisco. Beleza, pessoal? Isso é Google Hacking. Operador de busca, sim, estruturas condicionais, gente. Operadores condicionais. O OR, por exemplo. Então eu quero um nome e eu quero que apareça um sobrenome or o outro. Então não é o asterisco aqui, é o OR, sim, que a gente usa como conectivo em muitas linguagens de programação. Eu quero restringir a busca a um site. Então eu quero buscar por Ricardo Kleber no site e o domínio da empresa. Como é que eu faço isso? Então eu vou buscar aqui por Ricardo Kleber e eu vou botar site, e FRN do BR. Acabou. Então ele, ao invés de mostrar aqui Ricardo Kleber na internet como um todo, ele só vai procurar, deixa eu dar um espaço, ocorrência de Ricardo Kleber, ó, dentro do domínio do IFRN. Espera aí que eu vou precisar tossir. Eita, gente, e agora? Vou deixar assim, viu? Não vou editar, não. Pelo menos eu consegui tirar a tosse aí de vocês. Então veja, pessoal, eu botei site FRN do BR Ricardo Kleber. Ele não vai mostrar ocorrências minhas que não sejam dentro de páginas do domínio e FRN do BR. Isso ajuda bastante, gente, na fase de footprint. Beleza? O que mais? Quero buscar documentos, eu quero um relatório de pentest dentro do domínio da empresa e quero esse relatório em PDF. File type, PDF, ele me exibe só resultados que sejam arquivos PDF. Buscas por texto, termos dentro de texto, olha que interessante, gente. Então eu tenho um relatório e dentro do relatório eu tenho a palavra senha. Então eu vou procurar fazer a busca por informações relacionadas a um determinado tipo de padrão de relatório e boto em texto e um termo. Então ele vai me retornar coisas relacionadas ao padrão que eu coloquei, mas somente que dentro tenha esse termo específico. Ele vai buscar conteúdo dentro de arquivos de documento, arquivos texto e por aí vai. Buscas por termos simultâneos, então eu posso ter vários em texto concatenados. Quero buscar por 3 pessoas que estejam dentro de relatórios. Então eu vou botar o nome de um relatório all in texto, ao invés de só em texto, ó. E aí coloco separado por espaço cada um desses strings que eu quero buscar. Buscas por termos nos títulos, isso é muito, mas muito, muito usado, pessoal, para análise passiva. Algumas ferramentas, elas geram relatórios automatizados e nesses relatórios tem um título. Então, em vez de buscar por tipo de relatório, você busca por PDFs na internet que o título da página PDF gerada, ou HTML, seja tal. Isso você bota o entitle, e esse termo. Busca por termos na URL. Olha aí, pessoal. Então eu quero que ele busque por URLs que dentro dela tem algumas informações. Então, antigamente aqui se encontrava mais, aqui eu estou procurando, ó, dentro da URL que tenha admin. Então eu vou procurar, eu tenho que ter qualquer coisa relacionada à senha. A página tem senha no meio dela e na URL tem admin. Então ele só vai me retornar links que tenham admin na URL, lá no endereço fornecido, né? Eu quero fornecer, você viu que a gente tinha aí
informações sobre um site da empresa, mas eu quero informações somente de subsidiárias daquela empresa situadas no Brasil. Então eu posso botar location, 2 pontos e o BR, e ele vai fazer busca somente em sites que tenham coisas relacionadas ao Brasil, a busca e o location. Beleza, ó, pessoal? Isso é Google Hacking de forma complementar. Também vamos pedir alguma coisa disso nas atividades avaliativas, mas o principal aqui é que vocês entendam o uso de Google Hacking. Tem alguns exemplos aí, tem no material complementar dados complementares para vocês estudarem e sugiro fortemente usar lá no exploitdb.com Google Hack Database para ver mais docs que podem ser usados no footprint passivo usando o Google Hacking. Beleza? E assim a gente finaliza, olha aí, com mais de 1 hora e 10, acho que a gente bateu o recorde aí, né? Nossa aula de hoje, nossa videoaula sobre reconhecimento, análise de alvo, footprint passivo. Beleza, pessoal? Aqui na Academia do Hacker Ético, Introdução ao Ethical Hacking, o curso de entrada da Academia do Hacker Ético. Teve dúvida, não se lembra de alguma coisa que a gente falou, a informação não foi suficiente, volta, dá uma olhadinha, se não entendeu, vai no fórum, faz busca, só passa para frente quando absorver esse conteúdo. Lembrando, nós estamos aí iniciando aquelas fases de um pentest e esse grande vídeo, essa videoaula imensa que foi apresentada nesse 4º tópico, nessa 5ª semana, ou 4º tópico, ela foca no footprint. Beleza, pessoal? Então vamos nessa, aguardo vocês aí nos fóruns e nas próximas videoaulas. Abração e até a próxima.